E a gente começa falando, então, do Janeiro Branco, né? Em termos simbólicos e culturais, as pessoas estão mais propensas a pensar em suas vidas, em suas relações sociais, em suas condições de existência, em suas emoções, em seus sentidos existenciais. E é como se a gente tivesse uma folha ou uma tela em branco. Então, assim, janeiro está começando, a gente para, a gente pensa. E todas as pessoas podem ser inspiradas a escreverem ou a reescreverem suas próprias histórias de vida. Pensando nisso, a campanha Janeiro Branco foi criada com o objetivo de chamar a atenção das pessoas para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional. O criador da campanha, que é o psicólogo Leonardo Abraão, contou pra gente como é que surgiu esse movimento muito importante. E a gente vai mostrar pra você agora, porque ele falou com exclusividade pro Vida Melhor. Acompanhe. A campanha Janeiro Branco nasceu aqui em Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, em janeiro de 2014. Pouco tempo antes, eu percebi que tinha campanha para tudo no mundo, mas nunca tinha havido uma campanha só sobre saúde mental, para promover uma cultura da saúde mental. Aí eu convidei os psicólogos e as psicólogas aqui da minha cidade para a gente ir para as ruas, parque, praças, restaurantes populares, aeroporto, rodoviária, ponto de ônibus, dentro dos ônibus, salas de espera de hospitais, escolas, onde tivesse gente, a gente ia falar com as pessoas sobre saúde mental, de uma maneira super didática, super simples e acessível. Depois que o Janeiro Branco, enquanto campanha e movimento, se espalhou por todo o Brasil, inclusive virando leis municipais, leis estaduais, ou seja, janeiro passou a ser o mês oficial da saúde mental no Brasil, por força e ocasião do Janeiro Branco, nós percebemos a importância de criar uma associação civil sem fins lucrativos, uma ONG, para que nós pudéssemos ter uma estrutura jurídica, para que nós pudéssemos firmar parcerias oficiais com entidades públicas, com entidades privadas, para que nós pudéssemos estruturar o desenvolvimento, a evolução e o crescimento do projeto Janeiro Branco, que é trabalhar sempre por uma cultura da saúde mental no mundo. E olha que está dando certo, porque inclusive o Janeiro Branco passou a acontecer também fora do Brasil. Em 2023, o tema do Janeiro Branco é A Vida Pede Equilíbrio. Pensa sobre isso. Quando a gente procura viver de maneira mais equilibrada, mais sensata, mais realista, mais honesta conosco e com os outros, tanto nas nossas vidas particulares quanto nas nossas vidas sociais, coletivas, onde há equilíbrio, a saúde mental está resguardada ou pelo menos cuidada. Invista em mais equilíbrio, invista em mais sensatez, invista em mais senso de realidade, em mais honestidade, em mais sinceridade, em mais autenticidade. Tudo isso é caminho para o equilíbrio, tudo isso é caminho para a saúde mental também. Maravilhosa falar do Leonardo, né? E é isso mesmo, gente, equilíbrio, sensatez, senso de realidade, não viver viajando nem na expectativa. Mas quem vai falar mais sobre o Janeiro Branco, vai nos ajudar, é a neurocientista a doutora Juliana Nisa, que já está aqui. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Cláudia. E tão bom esse tema, né? Eu gosto muito, eu sou fã da campanha Janeiro Branco e penso como, na verdade, o motivo da campanha foi criado, né? Comecinho do ano, nada mais propenso do que a gente repensar aí as nossas escolhas. É isso aí. Eu achei lindo isso, né? Janeiro Branco, ele vem com essa iniciativa de o início do ano tá aí. Então, a gente precisa equilibrar o nosso mental. Isso reflete em todos os nossos resultados, né, Cláudia? Agora, quando a gente fala assim, a gente precisa equilibrar o nosso mental, parece até que é fácil, né? Eu vou apertar aqui o botãozinho e vou equilibrar. Vou passar ali na revisão e vou sair nova de novo. Mas não é assim. Porque esse equilíbrio do nosso mental, ele tem muitos motivos que nos acompanham ao longo da história. É verdade. E como é que a gente trabalha isso, doutora? Olha, a gente vem construindo ao longo da vida, né, no nosso subconsciente, que é um nível mental mais profundo, a gente vem construindo modelos mentais. Então, tudo que a gente vive a partir dos nossos 7 anos de idade até hoje, tudo que foi somatizado no nosso mental, ele vai reverberar não só na minha vida, como no meu organismo. Então, por isso que às vezes é muito difícil fazer essas mudanças, quando a gente fala dessa transformação, né? Porque justamente eu somatizei muito tempo. Então, imagina, eu passei quantos anos pensando naquilo, sentindo aquilo, e transformar do dia para a noite não é uma coisa simples, não, né? Com certeza não, tanto tempo vivendo no mesmo padrão, né? Você falou um dado que eu achei interessante para mim, novo. A partir dos 7 anos, então, antes, na nossa infância, o que aconteceu não tem importância? A gente não
não tem marcas? Olha, a primeira infância ela é muito importante, porque o nosso subconsciente ele é construído baseado no meio em que a gente vive. Então, a influência dos pais, dos professores, das pessoas que a gente convive mais na vida daquela criança, ela vai contribuir para a formação do subconsciente dela. Mas a partir dos 7 anos, ela tem a própria personalidade. Então, ela construiu ali, baseado na influência do meio. Então, sim, o meio influencia, né? Mas a partir dali, eu começo a ter a minha própria personalidade. Ah, tá. Então, né? quer dizer, a partir dos 7 anos, a gente vai escolher praticamente, claro que a gente vai mudando, mas um padrão de comportamento. Isso. A gente vai entendendo mais ou menos quem a gente é. Na verdade, a gente não entende nunca quem a gente é, né, amor? É verdade. Mas tudo que aconteceu desde o ventre até os 7 anos tá ali acontecendo. Está acontecendo e está influenciando o nosso resultado. Agora, com 7 anos para frente, aí aquela criança ela já começa a ter a própria decisão, ela fala, não, eu quero seguir mais por aqui. A personalidade ela já foi de uma certa forma moldada, né? Então, ali ele começa a representar quem ele vai ser mesmo. Na neurociência, Cláudia, a gente chama o subconsciente de personalidade. É um nível mais profundo que está totalmente ligado à nossa personalidade, que é o que vai influenciar no nosso comportamento, né? Dá para mudar isso? Quando eu falo com você, fico pensando na neurociência, eu já fico pensando num cérebro com vários fiozinhos ligados assim, como se fosse um grande computador. Dá para mudar isso, sei lá, de alguma forma mais prática? Ou, de fato, a gente vai precisar de anos de terapia para trabalhar tudo isso que foi construído? Olha, o sistema hoje de até terapias, eles estão muito mais avançados, os estudos avançaram muito, né? Então, assim, o nosso cérebro, ele realmente, esses fiozinhos, né, ele envia, através dos neurotransmissores, uma bioquímica para o nosso organismo. Então, ele influencia tanto o meu organismo, quanto a minha vida como um todo. Então, se eu quiser fazer uma alteração nesse comportamento, eu vou ter que partir do princípio da onde ele surgiu, que é justamente no cérebro. Então, por exemplo, uma pessoa agressiva, ela somatizou algo no nível mental, num padrão mental, e essa informação somatizada vai influenciar o organismo dela e o comportamento. Então, eu preciso alterar lá no cérebro primeiro, e tem como alterar sim. Como é que é isso? A gente chama na neurociência de reprogramação mental. É a arte de forjar novos modelos no nosso subconsciente. Então, eu preciso, da mesma forma que eu somatizei aquele negativo, eu preciso transformar esse hábito e transformá-lo em algo positivo. Então, por exemplo, se você identificou que a pessoa tem uma tendência a ser pavio curto, agressiva, por exemplo, ela pode começar a perceber esse comportamento e ela mesma alterar. Falar, não, eu preciso respirar fundo, sabe? Respira aquela coisa de conta até 10. Isso é muito importante, de você manter a calma, pensar 2 vezes antes de ter alguma reação. A gente consegue fazer esse controle, né? Desde que a gente tenha essa consciência de que nós somos assim, que precisa ser transformado. Então, né? a gente vai ter que passar pelo processo terapêutico, porque, pelo que eu entendi, a gente precisa da autoconsciência, do autoconhecimento. Isso, exatamente. Então, percebeu qualquer alteração, Cláudia, é importantíssimo procurar um especialista, porque ele vai te direcionar dentro daquela expertise para onde você tem que fazer exercícios que podem ser feitos, práticas que dá para fazer muitas vezes de casa, né, como prática da meditação, afirmações, que a pessoa começa a fazer uma mudança de comportamento, uma mudança no pensamento dela. E isso vai alterar no físico. Hoje a gente já tem inúmeras comprovações científicas dessa influência do cérebro sobre o corpo, né? Então não é balela, aquela coisa de vamos repetir as frases da meditação, Ho'oponopono, que medita e fala várias coisas, né? E outras linhas, como Louise Hay, que também tem as frases lá para serem repetidas, e tantos outros que trouxeram aí conhecimento. Isso é cientificamente comprovado? Hoje é cientificamente comprovado. A Louise Hay, ela tem uma frase que eu gosto muito que chama "Eu me amo e me aceito como sou". E essa frase, ela trabalha muito essa questão da autoestima, da pessoa jogar boas energias para ela mesma. Então, pessoas que estão assim com um princípio de depressão, claro que assim, uma questão crônica muito avançada, uma pessoa que já está aí muitos meses com uma tristeza muito profunda, já não tem mais vontade de fazer nada, de viver, ela já perdeu esse sentido existencial, aí é muito importante que ela faça um acompanhamento clínico, né, até eventualmente utilizando alguns medicamentos. Mas assim, se você está num princípio, se você percebeu que alterou um pouco o seu padrão mental e emocional, já comece a fazer as afirmações. A Louise Hay é uma excelente autora, ela tem uma tabela, inclusive, fantástica que está disponível na internet, sobre doenças versus causas prováveis. Se você pesquisar lá, você acha. No livro dela também tem essa tabela, e ali ela mostra diversas
essas afirmações para a gente ir alterando esses padrões mentais no subconsciente que vai influenciar nosso resultado. Incrível. Hoje eu comecei o programa com um versículo. A gente está falando de uma coisa que, para mim, já faz sentido há muito tempo e por mais irritante para alguns cientistas seja, a religião, ela traz essa verdade e de forma milenar. Com certeza. Hoje eu comecei o programa falando um versículo que fala: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é isso? É uma mudança de padrão mental. Até expliquei, que é buscar primeiro os valores desse reino. Quais são esses valores? Você é amado, você é inteligente, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, assim, é a gente viver nesses valores, né? Então, a gente reprograma mesmo nossa forma de pensar. E tem tantos outros que nos ajudam a pensar de forma equilibrada, positiva, né? Para que a gente se sinta, de fato, amado, especial. Com certeza. Muito bacana tudo isso. Eu também acho muito lindo. E eu sempre digo, né, Cláudia, os cientistas, eles chamam esse poder de éter, né? Ele fala que o éter influencia o ser humano, a terra, a nossa mente, mas o poder de Deus é a mesma coisa. Então, pra gente, o éter e o poder de Deus e essa energia que está acima de todos nós, é muito importante a gente ter essa consciência de que tem algo maior, tem algo acima de todos nós, que com certeza vai ajudar muito. Eu ainda digo que essa é uma escolha de pensamento muito inteligente, porque nos ajuda a ficar bem, a ficar firme. Mas, doutora, eu gosto sempre de lembrar, né? Você falou que em alguns casos é necessária intervenção medicamentosa, inclusive, é importante procurar um psiquiatra. A gente está no Janeiro Branco e eu sei que, o índice de depressão é enorme. Depressão é uma doença que precisa de tratamento multidisciplinar. Obviamente passa pelo processo terapêutico. Se você puder procurar um neurocientista para te ajudar a fazer essa reprogramação mental, é muito interessante, mas muitas vezes o psiquiatra se faz extremamente necessário. É verdade. Existe alguma desordem químico-cerebral que acontece aí nesse momento da depressão e que, de repente, atrapalha, por exemplo, recaptação de serotonina, liberação de alguns hormônios que dão sensação de prazer, de alegria? Por exemplo, a serotonina, né? Quando a gente começa a entrar num padrão vibratório muito baixo, a gente vai ter uma alteração na bioquímica do cérebro que é enviada para o organismo e vai baixar esses padrões, entendeu? Então, assim, tudo que vamos dizer assim, comportamental, ele inicia-se num processo bioquímico. Isso já é totalmente comprovado hoje. Então, assim, se eu tenho qualquer tipo de alteração, às vezes uma coisinha que aconteceu em casa, que você teve uma briga ali, um desconforto e de repente você ficou chateado. Isso daí já vai abaixar a sua serotonina. Já vai mexer no seu cérebro. Já vai mexer. O que comprova que depressão não é uma escolha, não é uma frescurite, não é falta de fé. Eu falei um pouquinho de religião em relação à ciência, que eu acho que as coisas caminham juntas, mas não significa que um religioso não vai ter depressão, uma pessoa extremamente fervorosa não vai ter depressão. Não, somos humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas somos humanos e com as nossas fragilidades. E pode dar uma baguncinha aqui na nossa cabeça, né? Com né? certeza. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 5º país mais depressivo do mundo e o 1º mais ansioso do mundo. Que coisa. E a ansiedade muitas vezes precede a depressão, né? Com certeza. É sempre legal. Por exemplo, quando você perceber qualquer alteração, você ficou um pouco mais ansioso, está com dificuldade para dormir, né? Porque a insônia também é um ponto de muita atenção. Tem muitas pessoas que não dão atenção para o sono, mas o sono é muito importante para manter uma saúde mental, né, legal, em equilíbrio. Você percebeu essas alterações? Já começa a dar uma olhada nisso. Porque o problema é que a gente vai deixando, sabe? A coisa vai fluindo, você vai, é só uma tristezinha, daqui a pouco passa, é só uma coisinha. Se a pessoa, ela tá há 6 meses, vamos dizer assim, ou até uns 4 meses, direto, acordando todos os dias, triste, sentindo um aperto no coração, uma amargura, ela tem que procurar um especialista porque ela está com depressão. Com certeza. E se não tratar, a situação pode piorar. Exatamente. E piorar muito. E uma outra coisa que eu acho importante chamar a atenção, até no começo eu falei para você mandar para o seu filho, para sua filha, para os seus amigos, é que às vezes a pessoa está do nosso lado, sofrendo em silêncio, e a gente não percebe e a gente, no final das contas, muitas vezes pode perder essa pessoa. Com certeza, E se o corpo somatizar de alguma forma, Cláudia, é aí que começa. Porque é aí que a pessoa percebe que houve uma alteração. Quando ela fala, eu tô com uma dor aqui, eu tô com um nódulo ali, aí ela começa a coluna tal, aí ela vê que tem alguma coisa errada.
Vou fazer assim, doutora Juliana Nisa, vou colocar as perguntas. Você que já mandou sua pergunta, ótimo. Se você ainda não mandou sua pergunta, Vida Melhor Oficial é o nosso Instagram. Pode mandar sua pergunta lá, porque vai ser um prazer ter a pergunta, porque a gente aprende muito com as dúvidas, porque somos todos muito parecidos, né? Claro. Então, com certeza vai ajudar outras pessoas também, tá? Vida Melhor Oficial. Manda pergunta, a neurocientista a doutora Juliana Nisa responde já, em 2 minutinhos. Já tá aqui a arte. Já tem algumas perguntas, né? A primeira é da Doces da Bel VRB. Como posso ajudar uma pessoa com problemas de saúde mental? Existe uma forma da gente ajudar uma outra pessoa? Com certeza. Quando você quer interferir, né, na vida de alguém que realmente está passando por um processo e você ainda não é um profissional, a primeira coisa que você pode fazer é mostrar para a pessoa esse condicionamento do hábito. Ela precisa perceber qual é o padrão do hábito que está repetindo ali, que está fazendo com que ela baixe a vibração. E aí ela vai começar a substituir, ela vai buscar uma polaridade positiva. Então, por exemplo, se eu estou com um índice de tristeza muito alto e eu estou percebendo que eu estou acordando assim todos os dias, eu preciso transformar isso e começar a buscar coisas que me fazem bem, que me fazem me sentir bem. Vamos supor que você não percebeu que você está acordando triste todo dia ou está acordando irritada todo dia. E eu moro com você, vamos supor que somos irmãs. Eu estou percebendo que você não está bem. Como é que eu poderia te ajudar? Primeira coisa, você dá um alerta de uma forma muito natural para a pessoa, falando, olha, você não percebeu que tem uma coisa diferente? Você não está notando uma diferença, que você está mais chateada, que você está mais para baixo? Às vezes a pessoa não consegue perceber, mas se alguém falar, mas fale de uma forma suave, para a pessoa não sentir assim, né? Eu ia falar, fale de uma forma suave e não fale no momento de briga. Sabe que a pessoa te dá uma patada e você fala assim, você percebeu que você anda muito irritada? Ela vai falar para você, irritada? Não tô não, você que tá. Aí vira briga. Então é num momento feliz. Isso, né? Busque um momento tranquilo para você mostrar para aquela pessoa, ela tornar o processo consciente. Depois disso, a gente falou da Louise Hay, por exemplo, que é um material que está liberado na internet, gratuito. Hoje nós temos muitas meditações também para a pessoa começar a fazer antes de dormir, que é uma forma de reprogramar o subconsciente, enviando informações de que ela é saudável, de que ela vive bem, de que o organismo funciona perfeitamente. Você pode indicar para a pessoa um caminho, né? E falar para ela, olha, leia esse livro, né? Faça essa oração. Você começa a direcionar a pessoa para ela condicionar o cérebro de forma diferente. Agora, se esse quadro estiver muito avançado, o que eu quero dizer com muito avançado? Essa pessoa não sai do quarto, ela não consegue levantar da cama. Aí é muito importante procurar um especialista, né, e um profissional que possa direcionar. Com certeza, né? E mesmo que a pessoa não queira, né? Mesmo que a pessoa não queira. Agora vamos lá, gente, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. A gente está falando sobre a importância de prestar atenção e manter a saúde mental em ordem, né? A gente tem que ter saúde mental. Vamos para as perguntas, porque já temos várias aqui, doutora. Ai, que bom, então vamos liberar aqui no nosso video wall. Você que mandou a pergunta, fica atenta. Laísa, de São Paulo. No início do ano, sempre me sinto muito deprimida, mas com o passar dos meses, acabo me acostumando. Nos outros meses, sinto que levo a vida no automático. Isso pode ser algum problema psicológico? Olha, Laísa, pode ser sim um problema psicológico. Porque assim, a tendência às vezes no início do ano, tá todo mundo pensando nas metas, nas coisas que não conseguiu realizar, o que eu quero fazer ainda. Então às vezes gera uma ansiedade, você fica ali naquela coisa e aí você não liga. Que é mais ou menos o que ela colocou aqui, vai passando os meses, eu me sinto acostumada. Daqui a pouco isso vira um padrão mental. E o nosso cérebro, ele vai arrumar de tudo para não gastar muita energia. Ele vai fazer isso de propósito. Então, ele decorou um padrão mental ali, ele vai transformar isso num piloto automático. Se não for alterado, você vai ficar vivenciando aquilo para sempre. E isso pode mais hoje não pode não estar acontecendo isso com a Laísa, mas lá na frente isso pode reverberar, inclusive no seu corpo físico. Então, busca um especialista, dá uma olhada para ver o que é isso. Às vezes alguma coisa lá do passado que você não resolveu ainda, que aconteceu, porque em algum momento isso foi despertado. E aí você vai transformar isso e resolver, tá? Muito bem. E eu vou dar uma dica aqui minha, viu? Aliás, eu amei que hoje eu voltei para atividade física, que eu tinha parado nessas férias, né? Viajando e tal, não fiz. Gente, como é bom. Faça, mesmo sem vontade. Hoje eu acordei e falei, ai, eu prometi pra mim, eu tenho que ir, né? Eu fui obrigada por mim mesma, eu me obriguei, mas fui com a raiva, assim, de ter que acordar, sabe? Mas, gente, saí tão feliz, tão leve.
Nossa, é muito importante. Olha, exercício físico é remédio para a saúde mental, Com certeza. tá? Por isso que eu falo que é uma doença multidisciplinar, porque precisa, inclusive, do exercício físico. Com certeza. A Vera Lúcia diz assim, sempre coloco metas para alcançar durante o ano, mas minha ansiedade não me deixa cumprir nada e acabo ficando cada vez mais ansiosa. Qual é a melhor forma de lidar com a procrastinação da ansiedade? Olha, as metas, quando a gente define metas, eu tenho duas coisas importantes. Eu preciso, primeiro, escrevê-las. Eu recomendo todo mundo escrever. Pega uma agenda e coloca no papel. E depois que você escrever, você vai começar a ter ações na direção dessa realização. Não pode ficar só no papel. O grande problema da procrastinação é que, no fundo, eu quero, todo mundo quer, crescer, ter sucesso, prosperar e etc. Mas eu preciso ter pequenas ações para que aquilo concretize. Até a minha mente precisa disso. A gente chama de elemento confirmador. Eu preciso fazer algo que confirme aquilo que está no meu cérebro. Senão eu não trago essa informação para o estado material, vamos dizer assim, né? Então eu preciso ter ações, pequenas ações na direção disso. Então vamos supor que você quer aumentar a sua prosperidade financeira, por exemplo. Você tem que ter algumas atitudes dentro dessa meta que você tem para que isso saia do papel e se transforme em realidade. Faça ações, fale com pessoas, busque, vai atrás, faça reuniões, fale com pessoas interessantes, faça algo para que você tire do papel. E a ansiedade nesse processo, ela está muito ligada, porque se você, no fundo, não está indo atrás, é claro que você vai ficar ansiosa, né? No momento que você começa a ter ações na direção da solução, aí você começa a ficar mais tranquila e confiar no processo como um todo, né? É normal não ter metas? Eu não tenho ideia da meta, não tenho ideia do que eu quero, eu não tenho nenhum projeto, eu só quero continuar vivendo a minha vida. Tem muita telespectadora assim que fala, não tenho isso. Olha, é normal, tem muita gente que não tem meta nenhuma, mas eu não recomendo, Cláudia. Eu recomendo assim, não importa, às vezes não é uma coisa, a pessoa não tem metas materiais, de riquezas, de tal, não precisa disso. Às vezes você tem uma meta de ter uma boa saúde, de ter um lar harmonizado, isso é uma meta, é um objetivo, né? Então, às vezes, a pessoa tá lá e fala, não sei nem o que eu quero, eu atravessei o ano, a gente tá aqui no começo do ano agora. Talvez porque você não saiba o que é que você pode querer, mas agora, com a doutora dando essas dicas, já fica mais fácil. Então, o que pode ser meta? Boa saúde, lar harmonizado, relacionamento saudável, um emprego, às vezes a pessoa está precisando arrumar emprego, aumentar a renda. Para quem é empresário, o crescimento do negócio, da empresa. Armários organizados. Isso, uma Né? casa organizada. Uma casa organizada, tá vendo? E vai pensando aí, mais contato com os filhos, mais contato com os netos. Isso. Ser uma mãe mais atenciosa, mais calma. Tudo isso são metas ligadas a você. Eu quero ser uma pessoa mais carismática, eu quero vender melhor o meu produto, eu quero... tudo isso, coisas relacionadas a você, tudo isso é uma meta. Quero organizar o meu tempo melhor, quero produzir mais crochê, quero costurar mais, né? Então, aí, perfeito. Ficou fácil, não ficou? De ter meta? Bora, anota no papel, vamos seguir as instruções da doutora aqui. Próxima pergunta. Tenho depressão e sinto que as pessoas não me entendem. Sou muito julgado pela família por não conseguir subir na vida. Não sei como explicar para eles como sinto e sofro muito por não conseguir falar. Como fazer as pessoas entenderem? Eu acho que essa é a dor da maioria. Cláudia, infelizmente, a depressão ela não é vista como uma doença, né? É muitas vezes visto como uma frescura. Ele tá lá e tal. E não é, gente. Ninguém quer chegar nisso, né? A melhor maneira de você direcionar para a tua família primeiro, se você já tentou isso, né, um diálogo e conversar e etc., mostre para ele como você se sente. Que eu acho que às vezes a gente quer que as pessoas nos entendam e que elas vejam, mas às vezes a gente precisa mostrar e falar, olha, eu me sinto desta forma em determinada situação. Aconteceu aquilo lá, eu me senti assim. E a gente pôr para fora. Dar saída é muito importante, porque aí eu não estou somatizando, eu não estou ali. Acontece uma coisa, eu não falo para ninguém. Aí acontece de novo, eu não falo para ninguém. Aí acontece de novo, eu não falo para ninguém. Então, a primeira coisa é você pôr para fora. Conversa com as pessoas numa boa. E fala, olha, eu estou me sentindo assim, não estou legal. Né? E, em segundo, né, aqui não tem o nome, não se identificou. Mas para você que mandou essa dúvida, procure um especialista, né?
importante. Se você, independente das pessoas te apoiarem, a gente está aqui te apoiando, né? A gente te incentiva, né? Busque um especialista para que você saia dessa situação. Eu sei que às vezes a gente quer ser entendido pelas pessoas, todo mundo quer, e não está errado, mas nem sempre o nosso meio vai ser favorável. Então busque um especialista para que você possa sair dessa energia, né? E eu vou te falar mais uma coisa, essa afirmação sua, assim, tenho depressão, ela não pode mais ser uma afirmação normal na sua vida, porque depressão é uma doença. Então você pode estar com depressão e aí você vai tratar a sua depressão e você vai ficar curado da sua depressão, porque não é para você carregar essa depressão para sempre. Depressão como doença tem começo, meio e fim. Tem tratamento que resolve, depressão tem cura, tá bom? É isso. Vamos para a próxima pergunta. Maria Eduarda, como ajudar uma pessoa com pensamentos suicidas? Olha, pensamentos suicidas, o ideal, assim, é direto você ir para um especialista, tá? Mas, assim, se você quer interferir positivamente, né, nessa pessoa, a melhor maneira é uma reprogramação mental, é a substituição. Por quê? O pensamento suicida é uma pessoa que literalmente chegou num ponto de desistir da vida, de achar que ela não tem mais sentido para viver, de achar que nada tá bom bastante, né? Não faz mais sentido, ela perdeu o sentido existencial. Né, não quero mais viver. Então, ela somatizou isso há muito tempo. Né? Então, por isso que é interessante ter um especialista, porque ele vai ajudar a reprogramar e muitas vezes vai precisar de uma interferência de algum medicamento, né? Mas, assim, comece com as afirmações. Né? A afirmação, gente, a meditação, são duas maneiras de fazer de casa. É muito fácil isso, qualquer pessoa pode começar agora a transformar dentro dela. Tudo é de dentro para fora, né? Então eu posso começar a transformar o meu interior. E se você quer ajudar essa pessoa, oriente ela, passe algumas afirmações boas para que ela possa fazer antes de dormir, para que quando ela fechar os olhos e dormir, o subconsciente reverbere aquela energia. Isso pode contribuir, com certeza. Maravilhosa, né? Ó, doutora Juliana Nisa, ela tá no Juniza Oficial, é o Instagram da doutora. Juniza Oficial, segue porque você vai aprender mais e mais. Se você quiser mandar uma mensagem, quiser marcar uma consulta, 119 1081 2708, 119 1081 2708. Recadinho final aí pra gente despedir, doutora. Foi bom. Feliz ano novo para todos vocês. Pra você também, tempo, né? Ainda em tempo. Feliz ano novo. Boas energias para todos, que vocês realizem todas as metas de vocês. Coloca no papel, começa a ter as ações e você vai ver que tudo virá na sua direção, porque tudo é energia. Aquilo que a gente emana para o universo volta pra gente. Desejo de coração para vocês. Muito obrigada. Para você também, em dobro. Muito obrigada. Até a próxima, Até viu? mais.